poderia ter uma reação imprevisível. Talvez até sentisse uma ponta de conexão. Não. O alvo era a garota. Era preciso quebrar seu espírito primeiro, isolá-la, fazê-la fugir como a oportunista culpada que Isabela pintaria. Naquela noite, Marina trabalhou até tarde. Ela estava exausta, a mente e o corpo no limite. Tudo o que queria era pegar Léo na creche, ir para casa e fechar a porta para o mundo. Ao sair do elevador no estacionamento subterrâneo, o ar frio e o cheiro de concreto envolveram. O silêncio era quase total, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos. Uma figura elegante emergiu das sombras ao lado de uma Mercedes preta. O coração de Marina despencou. Isabela Sampaio. Boa noite, senhorita Almeida, disse Isabela, a voz calma, quase amigável, o que a tornava ainda mais assustadora. Precisamos conversar. Marina parou, o corpo inteiro em alerta. Acho que não temos nada para conversar, senhora Sampaio. Oh, eu discordo, disse Isabela, dando um passo à frente. A luz fraca do estacionamento lançava sombras duras em seu rosto, acentuando a determinação gélida em seus olhos. Ela ergueu o celular, a tela brilhando na penumbra. Eu sei o que você fez, ela sibilou, a falsa amabilidade desaparecendo, revelando o aço por baixo. E sei como você fez. Na tela do celular, uma foto nítida de um documento de laboratório. Marina não precisou ler as palavras para entender. As colunas de números, os marcadores genéticos e a percentagem destacada em negrito no final eram inequívocos. O ar escapou de seus pulmões em um silvo. Você é mais esperta do que eu pensava, continuou Isabela, baixando o telefone. Usar a dor de um homem, o aniversário da morte de sua esposa. Foi um golpe baixo, até mesmo para os padrões de hoje. Mas acabou. O jogo acabou. As acusações eram tão absurdas, tão distantes da verdade confusa e dolorosa, que Marina ficou momentaneamente sem palavras. Ela estava sendo acusada de um plano mestre quando tudo não passara de um erro estúpido e desesperado. A senhora não sabe de nada, gaguejou Marina, encontrando um fiapo de voz. Isabela riu, um som seco e sem humor. Eu sei de tudo o que preciso. E agora, você tem duas opções. Ela deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Marina, a voz baixando para um sussurro conspiratório e ameaçador. Opção 1. Você pega seu filho, seu dinheiro sujo deste projeto, e desaparece. Mude de cidade, de estado, eu não me importo. Mas suma da vida de Leonardo para sempre. Opção 2. Você fica. E amanhã de manhã, seu rosto e o do seu filho estarão em todos os blogs fofoca. A golpista do ano. Designer de interiores engravida de CEO bilionário viúvo. Eu vou destruir sua reputação, sua carreira e sua vida. Vou garantir que Leonardo a veja pelo que você é, pense no futuro do seu filho. Quer que ele cresça com essa mancha? O terror inicial de Marina começou a borbulhar, transformando-se em uma fúria protetora, uma raiva pura e visceral de mãe. Como essa mulher se atrevia a usar seu filho, seu Léo, como uma arma? Ela ergueu o queixo, encarando a mulher mais velha nos olhos, recusando-se a ser intimidada. A senhora não vai me assustar. No exato momento em que as palavras desafiadoras saíram de sua boca, 2 fachos de luz intensa varreram o estacionamento, iluminando as duas mulheres como atrizes em um palco. O ronco familiar do motor do carro de Leonardo encheu o silêncio tenso. Ele parou a poucos metros de distância, o motor ainda ligado, a janela do motorista descendo lentamente. Ele não conseguia ouvir o que diziam, mas a cena era clara. Sua sogra, com uma expressão de fúria contida, e sua designer, pálida, mas desafiadora, em um impasse tenso sob as luzes fluorescentes. Está tudo bem aqui, senhoras? Ele perguntou, a voz grave cortando a tensão. Seu olhar alternava entre a rigidez de Isabela e o rosto pálido e chocado de Marina, sentindo com cada fibra de seu ser que ele havia acabado de interromper algo terrível. A pergunta de Leonardo pairou no ar pesado do estacionamento. Isabela, mestra em manipulação, recompôs-se instantaneamente. Um sorriso preocupado surgiu em seus lábios. Ah, Leonardo, querido.
Estava apenas parabenizando a senhorita Almeida pelo belíssimo trabalho. E, claro, oferecendo alguns conselhos de mãe para mãe. Ela parece tão sobrecarregada, a pobre moça. A mentira foi tão suave, tão bem executada, que por um segundo quase soou verdadeira. Mas Leonardo viu o tremor na mão de Marina e a fúria mal disfarçada nos olhos de Isabela. Entendo, ele disse, a voz cheia de uma desconfiança que ele não se preocupou em esconder. Ele saiu do carro. Ainda assim, está tarde. Marina, posso-te dar uma carona até a creche para pegar seu filho? Era uma ordem disfarçada de oferta. Marina, ainda abalada, apenas assentiu, incapaz de falar. Ela lançou um último olhar para Isabela, um olhar que prometia que aquilo não acabaria ali antes de entrar no carro de Leonardo. O silêncio dentro do veículo era uma tortura. Leonardo dirigiu lentamente pelos andares do estacionamento até à área da creche. Ele não disse nada até que ela estivesse com Léo, adormecido e pesado, em seus braços. Em vez de seguir para a saída, ele estacionou o carro em uma vaga escura e desligou o motor. O que estava acontecendo lá embaixo, Marina? Ele perguntou, a voz baixa, mas carregada de uma intensidade que a fez estremecer. Marina olhou para o rosto adormecido de seu filho, buscando coragem. Nada. Apenas uma conversa. Não minta para mim, ele disse, virando-se para encará-la. A luz fraca do painel iluminava a frustração em seu rosto. Eu sinto a tensão entre vocês há semanas. Eu vi o jeito que ela olhou para você no evento. E hoje foi diferente. Ela te ameaçou, não foi? As lágrimas que Marina vinha segurando com tanta força começaram a queimar em seus olhos. A pressão, o medo, a raiva, tudo veio à tona. Ela não podia mais sustentar o peso daquele segredo. Ela sabe, sussurrou Marina, a voz embargada. Ela fez um teste de DNA. Leonardo franziu a testa, confuso. Teste de DNA? Do que você está falando? Marina respirou fundo, o momento da verdade atingindo como uma onda. Léo, ele é seu filho, Leonardo. As palavras caíram no silêncio do carro com o peso de uma bigorna. Leonardo encarou, o rosto completamente inexpressivo por um longo segundo. Parecia que seu cérebro se recusava a processar a informação. Meu filho? Isso é impossível. Eu não te... E então, sua mente fez a conexão. A noite no bar. O uísque. A dor. A mulher de cabelos escuros cujo rosto ele não conseguia lembrar. O toque familiar. A semelhança do bebê. Tudo se encaixou em um mosaico horrível e chocante. Antes que ele pudesse absorver o impacto daquela revelação, a porta de seu escritório no andar de cima se abriu com um estrondo. Isabela estava ali, o rosto uma máscara de fúria justa. Ela os havia seguido. Não acredite nela, Leonardo, ela gritou, a voz ecoando na sala vazia. Ela jogou um envelope pardo na mesa de mogno. Eu tenho a prova. A prova de que ela é uma fraude. Leonardo olhou do rosto choroso de Marina para o envelope na mesa, o mundo girando ao seu redor. Pai? Ele era pai. O pensamento era tão avassalador, tão monumental, que o deixou paralisado. Isabela aproveitou sua confusão. Ela te caçou. Ela te estudou. Sabia da sua dor, do seu dinheiro, do aniversário da morte de Sofia. Ela planejou cada passo para roubar o que era de Sofia, para te dar um herdeiro bastardo e garantir a vida dela. Cada palavra era uma martelada, misturando a verdade chocante da paternidade com a mentira venenosa da manipulação. Para Leonardo, o trauma da perda de Sofia e de seu primeiro filho veio à tona com uma força violenta. A dor antiga se fundiu com a sensação de traição. Ele não conseguia pensar direito. O rosto de Marina, a prova de DNA, as acusações de Isabela, tudo se tornou um caos de dor e raiva em sua mente. Ele se virou para Marina e o olhar dele quebrou. Não havia confusão, apenas uma fúria fria e uma dor profunda. Você escondeu meu filho de mim? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa.
Você ficou ao meu lado por meses, vendo meu rosto todos os dias, e nunca disse uma palavra? Todo esse tempo? Eu estava com medo, ela gritou de volta, as lágrimas agora escorrendo livremente. Medo de você. Medo dela. Medo de que tirassem meu filho de mim. Ou medo de que seu plano não desse certo, ele retrucou as palavras de Isabela e quando em sua acusação. Foi o golpe final. A injustiça da acusação, vinda do homem com quem ela compartilhara seu momento mais vulnerável, foi mais do que podia suportar. Eu nunca quis nada de você, ela gritou, a voz rouca de dor. Nem o seu dinheiro, nem o seu nome. Eu só queria o meu filho. Com um soluço que rasgou sua garganta, ela se virou, pegou a bolsa do bebê do chão onde a deixara cair e saiu correndo do escritório, deixando para trás um Leonardo atordoado, paralisado pela dor, e uma Isabela com um brilho de vitória sombria nos olhos. Ela correu para o seu carro, as lágrimas cegando sua visão. Ligou o motor e acelerou, saindo do estacionamento sem olhar para trás. Pelo retrovisor, ela viu o imponente prédio da Veiga Construtora, o símbolo brilhante de seu maior sonho profissional, agora reduzido a um monumento de seu pior pesadelo. Ela pisou fundo no acelerador, o carro rasgando a noite de São Paulo. Ela nunca mais voltaria. Os dias que se seguiram à partida de Marina foram ocos e silenciosos. O magnífico prédio novo, que deveria ser o auge da carreira de Leonardo, agora parecia uma tumba, um mausoléu de suas piores decisões. Ele andava pelos corredores vazios, o eco de seus passos era o único som. A ausência de Marina era palpável, um buraco no tecido do lugar. Ele tentou trabalhar, mas as plantas pareciam borrões sem sentido. As planilhas financeiras eram apenas números vazios. Sua mente voltava incessantemente para a cena em seu escritório, o rosto de Marina devastado pela dor e pela injustiça de suas palavras. E o rosto de seu filho, seu filho. A palavra ainda soava estranha, estrangeira, mas ao mesmo tempo, terrivelmente certa. Na terceira noite, ele estava em seu apartamento, uma fortaleza de vidro com vista para a cidade, um copo de uísque intocado na mão. Isabela entrou, usando sua própria chave, como sempre fazia. Eu sei que é difícil, querido, disse ela, a voz cheia de uma falsa compaixão que agora o enojava. Mas foi para o seu bem. Aquela mulher era um veneno. Agora você está livre para honrar a memória de Sofia em paz. Leonardo finalmente se virou para encará-la. A névoa de choque e raiva que o cegara por dias começara a se dissipar, dando lugar a uma clareza fria e cortante. Ele viu Isabela não como a sogra em luto, mas como a manipuladora que ela era. O que você fez? Ele perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. Eu te protegi, ela respondeu, ajeitando uma almofada no sofá. Você a ameaçou. Você a encurralou. Eu quero saber exatamente o que você disse a ela no estacionamento. Isabela hesitou. Eu apenas sugeri que seria melhor para todos se ela fosse embora. Ela é uma golpista, Leonardo. Ela estava com medo, disse Leonardo, a voz ganhando força. E você usou o medo dela contra ela. Você usou a memória da sua própria filha para envenenar minha mente. Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. A Marina nunca me pediu nada. Nem um centavo. Ela só queria criar o filho dela em paz. E você caçou como um animal. Pela primeira vez, Isabela pareceu incerta. Eu fiz isso por Sofia. Pelo legado dela. Não, a voz de Leonardo trovejou pelo apartamento silencioso, fazendo-a recuar. Você não protegeu o legado da Sofia. Você o manchou com seu ódio. Sofia era sobre vida, sobre amor. Você transformou a memória dela em uma arma. Você não fez isso por ela. Você fez por você. Pelo seu controle. Pela sua amargura. Ele caminhou até a porta e a abriu. Vá embora, Isabela. Devolva sua chave. Eu não quero mais te ver neste prédio, na minha empresa, ou perto de mim. Fique longe de mim. E fique longe do meu filho.
As palavras meu filho saíram com uma força e uma certeza que surpreenderam até ele mesmo. Eram a verdade mais por aquele dissera em anos. Isabela o olhou, chocada e lívida. Sem dizer uma palavra, ela colocou a chave sobre a mesa, virou-se e saiu, a derrota clara em sua postura rígida. Sozinho novamente, Leonardo sentiu o peso de suas ações desabar sobre ele. Ele foi até o escritório improvisado que Marina usara no prédio. Estava vazio, limpo, mas a presença dela ainda estava ali. No chão, perto de onde ficava o cercadinho, ele viu algo pequeno e azul. Abaixou-se e pegou. Era um sapatinho de lã. Um único, minúsculo sapatinho de bebê que Léo devia ter deixado cair na pressa. Ele o segurou na palma da mão e o objeto pequeno e macio parecia ter o peso do mundo. A dor em seu peito era diferente agora. Não era o luto antigo e familiar por Sofia. Era algo novo, agudo e cheio de arrependimento. Era a dor de uma perda que ele mesmo causara. Ele se lembrou da força de Marina, do brilho em seus olhos quando falava de seus projetos, do amor feroz e protetor com que ela segurava seu filho. E ele a acusara exatamente do que Isabel era culpada. Ele percebeu, com uma clareza devastadora, que seu querer superficial era terminar aquele prédio. Mas o seu precisar, a necessidade profunda de sua alma, era a família que ele acabara de destruir com sua própria fúria cega. Ele não podia consertar o passado. Não podia trazer Sofia de volta. Mas talvez, apenas talvez, ele pudesse lutar pelo futuro. Leonardo pegou o celular. Seu polegar pairou sobre os contatos. Não era para um arquiteto, um investidor ou um advogado. Ele discou o número de seu chefe de segurança, um homem discreto e absurdamente eficiente chamado Silva. Silva é Leonardo Veiga. Senhor, a voz calma respondeu do outro lado da linha. Eu preciso que você encontre alguém. O nome dela é Marina Almeida. Ela tem um filho de uns 7, 8 meses, chamado Léo. Ela deixou a cidade há 3 dias. Use todos os recursos necessários. Olhe registros de passagens, transações de cartão, qualquer coisa. Eu não quero que ela seja intimidada ou assustada. Eu só preciso saber para onde ela foi. Encontre-a. Ele desligou o telefone, o sapatinho de lã ainda apertado em sua mão. Era uma agulha no palheiro, mas era a única coisa que importava agora. Ele encontraria seu filho. E, se ela permitisse, ele imploraria pelo perdão da mulher que ele havia magoado tão profundamente. Ubatuba. A pequena cidade litorânea era o mais longe que as economias e a coragem de Marina conseguiram levá-la. Ela alugou um pequeno chalé a algumas quadras da praia, um lugar simples com paredes que cheiravam a sal e maresia. Os dias eram longos e silenciosos, preenchidos pelo som das ondas e pela risada de Léo, que amava a areia e o sol. Marina tentava sorrir para o filho, tentava encontrar alegria em sua risada, mas seu próprio coração estava em pedaços. À noite, quando Léo dormia, ela se sentava na varanda, olhando para a escuridão do mar e deixava as lágrimas silenciosas caírem. Ela tinha seu filho, seu bem mais precioso, mas estava terrivelmente sozinha. Uma tarde, ela estava no parque local, empurrando suavemente o balanço onde Léo gargalhava a cada subida. O sol do fim da tarde pintava o céu de laranja e rosa. Por um momento, observando a alegria pura de seu filho, Marina sentiu um vislumbre de paz. Ela tentou-se agarrar àquele sentimento, prometendo a si mesma que seria o suficiente. Eles ficariam bem. Marina. A voz veio de trás dela. Uma voz que ela conhecia tão bem, uma voz que assombrava seus sonhos. Ela congelou, o balanço parando lentamente. Seu coração martelou contra as costelas, uma mistura de medo e uma faísca de algo que ela não ousava nomear. Lentamente, ela se virou. Leonardo estava parado a alguns metros de distância. Ele não usava um de seus ternos caros, mas uma simples camisa de linho e calças jeans. Ele parecia mais magro, com olheiras sob os olhos que denunciavam noites sem dormir. Não havia nele a arrogância do CEO, apenas a exaustão de um homem em uma longa jornada.
Ele a viu e a expressão em seu rosto era de puro alívio, tão intenso que era quase doloroso de se ver. Ele não se moveu, como se tivesse medo de que ela fugisse se ele desse um passo precipitado. Como você me achou? Ela sussurrou, a voz fraca. Eu nunca iria parar de procurar, ele respondeu, a voz rouca. Ele deu um passo lento em sua direção, as mãos erguidas em um gesto de paz. Por favor, não fuja. Só me escute. 5 minutos. Marina olhou para Léo, que agora olhava para o homem estranho com curiosidade infantil. Ela apertou a corrente do balanço com força, mas não correu. Parte dela, a parte que ela odiava por ser tão fraca, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Leonardo se aproximou, parando a uma distância respeitosa. Seus olhos encontraram os dela, e a vulnerabilidade que ela viu ali a desarmou. Eu estava errado, ele disse, a voz embargada. A frase simples carregava o peso de um arrependimento profundo. Não há desculpa para o que eu disse, para o jeito que te tratei. Eu estava cego. Cego pela dor, pelo luto, e deixei que a amargura de Isabela me envenenasse. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Eu me escondi atrás do fantasma da minha esposa por 5 anos. Eu usei meu trabalho, meu dinheiro, tudo, para construir muros ao meu redor. E quando a vida me deu a coisa mais inesperada e maravilhosa, quando me deu você e ele, seu olhar se desviou para Léo e seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Eu a destruí. Porque eu estava com medo. Medo de sentir algo de novo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou algo. O pequeno sapatinho de lã azul de Léo. Eu carreguei isso comigo todos os dias. Para me lembrar do que eu perdi. Do que eu joguei fora. Ele olhou diretamente para Marina, o coração exposto em seu olhar. Eu não vim aqui pedir para você me perdoar. Eu sei que não mereço isso ainda. Eu vim para pedir uma chance de merecer o seu perdão. Uma chance de ser um pai para o nosso filho. De verdade. Não apenas com dinheiro, mas com tempo, com amor, com tudo que eu sou. Por favor, Marina. Marina o ouviu e cada palavra ressoou com uma verdade que ela não podia negar. Ela via na sua frente não o bilionário poderoso, mas o homem quebrado que conhecera brevemente naquela noite no bar. Um homem que, assim como ela, havia sido ferido pela vida. Ela olhou para Léo, que esticava os bracinhos na direção de Leonardo, como se reconhecesse uma parte de si mesmo. E em seu próprio coração, em meio à dor e à mágoa, uma pequena semente de esperança começou a brotar. 6 meses depois. O mesmo parque em Ubatuba. O sol da tarde era quente e dourado. Leonardo estava empurrando o balanço e Léo, agora um pouco maior, ria com vontade, os cabelos escuros voando. Era uma risada que ecoava a de seu pai. Leonardo sorria, um sorriso genuíno, leve, que finalmente alcançava seus olhos e apagava as sombras que viveram ali por tanto tempo. Marina se aproximou por trás e, em vez de falar, colocou sua mão sobre a dele, que segurava a corrente do balanço. O calor familiar da pele dele contra a sua era reconfortante. Obrigada, ela sussurrou. Por nos encontrar. Ele parou de empurrar o balanço e se virou para ela, cobrindo a mão dela com a sua. Seus olhos estavam cheios de um amor e uma gratidão que espelhavam os dela. Eu sempre encontraria vocês, ele respondeu, a voz cheia de uma certeza tranquila. Vocês são o meu verdadeiro legado. Ele se inclinou e a beijou, um beijo suave que não era sobre paixão desesperada, mas sobre a promessa calma de um recomeço. Com Léo rindo entre eles, a imagem da nova família, nascida de uma noite de dor, testada pelo medo e pela traição, e finalmente curada pelo perdão, estava completa, banhada pela luz dourada de um futuro que eles construiriam juntos. E aqui termina a emocionante história de amor e perdão de Marina e Leonardo. Do fundo do meu coração, muito obrigado, pela sua companhia até o final desta história. Foi uma honra ter você comigo em cada capítulo, em cada dor, em cada desafio e em cada vitória que os nossos protagonistas enfrentaram. Escrever a jornada deles foi, para mim, uma viagem emocionante, um desejo de contar sobre um amor que nasceu de um erro, mas que foi fortalecido pelo tempo e pela capacidade de perdoar.
Meu objetivo era criar personagens de verdade, pessoas que cometem erros, que se machucam e que caem, mas que, acima de tudo, encontram a força para se levantar e reaprender a amar. Porque o verdadeiro amor não se trata de encontrar uma pessoa perfeita. Trata-se de aceitar as feridas e as cicatrizes do passado e de descobrir que é justamente na nossa vulnerabilidade que encontramos a nossa maior força e a mais profunda conexão. Que a história deles sirva como um lembrete de que sempre há espaço para uma segunda chance e de que cada novo dia traz a esperança de um recomeço. Espero que a jornada de Marina e Leonardo tenha tocado o seu coração e trazido alguma inspiração. Agora, eu adoraria ouvir a sua opinião. Qual parte da história mais marcou você? Que lição ficou para a sua vida? Sinta-se à vontade para deixar seus comentários aqui embaixo. Até a nossa próxima história. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audiência.